Meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu queria somente esclarecer algumas dúvidas com relação ao nosso estudo da herança jacente vacante e aproveitar o momento para ratificar algumas informações previamente já ditas, né, já informadas. Então, com base aqui no nosso material, no que até o presente momento nós já comentamos, né, aqui na redação do artigo 738 do CPC, que informa algumas medidas de proteção acerca da fase da arrecadação da jacência e da vacância, né? Bom, então nós devemos não esquecer que torna-se contundente, torna-se importante que o juiz realize, juntamente com a sua equipe de profissionais, o ato de inspeção judicial. Para que serve a inspeção? Para que a justiça como um todo tome competência, tome conhecimento acerca daqueles eventuais patrimônios que ali se encontram, que até então pertencia ao de cujos, né? Então, arrecadar, você vai tomar ciência daquele acervo, você vai tomar veracidade das informações. Você, de uma certa forma, vai buscar todo o veredito de análise com relação àquele patrimônio até então deixado pelo finado. Então, arrecadar é um compromisso do judiciário, né? O juiz ele vai levar em consideração a competência do domicílio propriamente dito em que residia esse determinado finado, né? Esse indivíduo. Então, nós levamos em consideração a competência domiciliar com base na redação do 738 do CPC, que já comentamos, né? Aí logo em seguida nós falamos do parágrafo 1º de 740, aliás, melhor dizendo, parágrafo propriamente dito desse código, né? Que o juiz ele pode se fazer substituir em algumas situações excepcionais que nós já comentamos, principalmente no aspecto de difícil deslocamento, difícil acesso. Pode ser que essa inspeção judicial venha a ser realizada, determinada através de uma respectiva autoridade policial, no caso um delegado de polícia, que vai assumir a competência para realizar propriamente dito esse auto de arrecadação. Então, é possível que o juiz não compareça em algumas situações, perfeitamente possível. Ele vai determinar por despacho que um delegado venha exercer esse auto de inspeção judicial em nome da justiça competente. É claro, evidentemente, em situações excepcionais, principalmente que leve em consideração a área de difícil acesso, né? Falamos também acerca do auto circunstanciado. Esse auto circunstanciado que eu já havia falado para vocês é com relação àquele relatório, né, que vai ser lavrado pelo senhor oficial de justiça, com base em quê? Com base nas informações que ele mesmo vai tomar conhecimento a partir do momento em que ele entrar em contato com aquele patrimônio, né? Então, propriamente dito, o auto circunstanciado ele vai ter esse propósito de descrever todos os eventuais acervos que ali, por sua vez, foram encontrados em loco durante as diligências da inspeção judicial. É claro que esse auto circunstanciado ele deverá depois ser anexado no processo da jacência, na fase propriamente dito nos autos da jacência, até porque nós estamos estudando um rito especial. E é claro, evidentemente, que o juiz vai se embasar nesse relatório, nessa certidão, lavrada pelo senhor oficial de justiça. Tá? Então, o auto circunstanciado, com a redação do parágrafo da redação do 740, né, do CPC, a redação ali é muito clássica, né, que o oficial ele vai lavrar, descrever tudo que, por sua vez, ele tomar conhecimento. Né? É claro que a inspeção judicial vai contar com um conjunto, né, de profissionais, com toda a parceria do oficial, do escrivão, né, do representante do Ministério Público, todos vão estar em diligências para que participe desse momento. Porém, a competência será do oficial de justiça que vai lavrar esse relatório, essa certidão chamado auto circunstanciado. Falamos também da figura do curador, do 739, né, do CPC. Categoricamente todo mundo já sabe que o curador é representante oficial da herança jacente, é através do curador que assumirá o compromisso de representatividade, é o representante oficial desse patrimônio despersonalizado, e é claro que o curador ele deverá diligenciar, gerenciar, administrar, conservar, fazer com que a herança se mantenha intacta até de repente um eventual aparecimento de um eventual herdeiro, né? Um surgimento de um eventual herdeiro.
Então, o curador, no 739, ele vai assumir um compromisso. Uma vez nomeado, ele deverá ser o guardião dessa herança jacente, até que, obviamente, venha a ser confirmado o término dessa etapa propriamente dito. E as suas funções, né, propriamente ditas, estão prescritas no parágrafo 1º do próprio artigo 739 do CPC, que ali tem umas regras, né, essenciais, o que realmente o curador deve exercer. No final da sua gestão, ele deverá prestar contas perante a esfera jurisdicional competente, com base naquele seu trabalho feito previamente. É possível que o curador venha a ser responsabilizado? É possível. Caso ele venha, obviamente, desvirtuar o funcionamento dessa herança, ele poderá responder por perdas e danos na esfera judicial, principalmente na esfera civil, caso ele venha infringir todo o seu papel de compromisso de guardião dessa herança jacente. E é claro que ele poderá ser responsabilizado por atos dolosos, né? Por responsabilização civil para fins de indenização. E poderá tranquilamente ser destituído da sua função. Tá? Então, a responsabilidade do curador, também prescrito no parágrafo 2º do próprio artigo 739 que nós comentamos previamente, né? Antes do curador ser nomeado, não devemos esquecer que existe o depositário. Quem é o depositário? O depositário é aquele que antecede o trabalho do curador, né? Pode ser, de repente, qualquer confinante, qualquer vizinho, qualquer conhecido que queira, por mera liberalidade, se predispor para contribuir com as informações acerca do suposto paradeiro de eventuais herdeiros. Lembrando aos senhores que o depositário ele também deverá prestar um compromisso, um termo de esclarecimento de compromisso de nomeação para fins com a justiça propriamente dita. E o depositário, ele é um caráter transitório à sua função. Ele deverá permear enquanto existir, obviamente, a sua inteira responsabilidade e, a partir do momento que o curador for nomeado, que é o legítimo representante, o depositário deverá se retirar do certame da herança jacente. Levando em consideração que o depositário, é claro, repito, é um caráter provisório até que o definitivo curador venha a ser finalizado o compromisso de nomeação. No caso da figura do depositário, nós temos a redação do parágrafo 2º, né, aqui do artigo 740 do CPC. Também nós comentamos acerca do documento chamado auto de inquirição e informação. Não devemos confundir que esse auto de inquirição é um documento de natureza subjetiva, que deverá lhes apresentar todas as informações verídicas acerca do eventual paradeiro de eventuais herdeiros. Tá? O auto de inquirição, quem normalmente vai lavrar também a equipe da esfera jurisdicional, o escrevente, pode ser também um determinado oficial nomeado para essa determinada atividade, para que ali venha lavrar informações acerca do paradeiro dos eventuais herdeiros do falecido. Tá? O auto de inquirição ele servirá posteriormente para que a esfera jurisdicional, o juiz competente, posteriormente, como já havia dito, venha lavrar o seu edital. Né? É através do auto de inquirição que os editais, os ARs, futuramente vão ser expedidos com base nessas informações nesse relatório. Então, o auto de inquirição de natureza subjetiva, ao passo que o auto circunstanciado é de natureza objetiva. Tá? Por que natureza subjetiva? Porque a tarefa do auto de inquirição é somente de caráter informativo, acerca das qualidades inerentes dos herdeiros, das suas eventuais atividades exercidas, dos seus respectivos endereços, toda uma gama de fatores para que eles possam propriamente ser identificados nesse relatório e que, com base nesse relatório, posteriormente o juiz ele vai lavrar os futuros editais ou, no caso, os ARs propriamente ditos. Tá? Nós falamos também algumas importantes diligências quanto às provas documentais. Tá? Antes de mais nada, só para recapitular, o auto de inquirição e informação ele está prescrito na redação do parágrafo 3º do 740 do CPC. E algumas diligências, né, que o juiz também tranquilamente pode exercer durante a sua inspeção judicial. Alguns documentos podem tranquilamente ser descartados, caso não haja nenhuma necessidade de serem aproveitados por questão de perda de validade, por perda de materialidade e constância, e tranquilamente o juiz ele pode descartar. Em contrapartida, aqueles documentos que ainda precisam, que ainda detêm validades, eles deverão ser resguardados, conservados pelo curador para depois serem fornecidos, propriamente ditos, por seus eventuais herdeiros, caso eles venham aparecer posteriormente no devido processo legal. Então, as diligências quanto às provas documentais,
nós temos a redação do parágrafo 4º do 740. Também comentamos acerca da carta precatória, né, que é perfeitamente possível que o finado tenha deixado alguns bens espalhados por outras localidades distintas do domicílio propriamente dito dele, enquanto residia naquela determinada localidade, ou seja, na abertura sucessória, a competência é do domicílio do finado. Mas pode ser que ele tenha também deixado outros bens que não necessariamente se encontrassem ali naquele domicílio preciso, oficial, tá? Caso haja necessidade, o juiz competente, o juiz originário da etapa da jacência, tá, do processo principal, vai expedir atos de quê? De cartas precatórias, com esse propósito de fazer com que os juízes deprecados também realizem atos de inspeções, venham arrecadar acervos e depois, com base nessas informações, venham devolver para o juiz deprecante, ou seja, o juiz principal que inaugurou, né, a chamada etapa da jacência. E através desse documento, das chamadas cartas precatórias, que o feito deverá dar continuidade propriamente dito. Tá? E também nós comentamos acerca da suspensão da arrecadação. Por que a arrecadação pode ser suspensa, professor? É possível que a arrecadação venha a ser suspensa caso surja algum eventual pedido de habilitação, quer seja lavrado por algum determinado cônjuge do finado, ou companheiro, ou algum determinado descendente, ou ascendente, enfim, qualquer parente na condição de legítimo e também necessário que queira formalizar o seu ingresso, a sua entrada no trâmite da herança jacente, que queira confirmar sua futura habilitação. Uma vez recebendo esse pedido de habilitação, é claro que, evidentemente, o juiz vai suspender momentaneamente a etapa da fase da jacência até que, obviamente, ele venha decidir formalizar em termo de sentença lavrado, transitado, julgado. Então, a suspensão é possível, né? Sem dúvida nenhuma, são habilitações que alguém vai tentar formalizar a sua condição de herdeiro, e é claro que, evidentemente, uma vez lavrado esses pedidos de habilitações, a etapa da jacência deverá ser suspensa até que o juiz se posicione, quer seja positivamente, aceitando a condição de herdeiro, ou infelizmente negativamente, negando esse contexto propriamente dito, tá? Então, esse vídeo de hoje que eu fiz, eu comentei essa primeira etapa da fase da arrecadação, e no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, eu vou comentar com os senhores a etapa da habilitação sucessória dentro da fase da jacência, tá bom? Um grande abraço a todos, um enorme descanso e a gente se encontra na próxima.